a minha mãe, ela queria que eu me prostituísse, ela queria ser dependente de mim financeiramente. Ela era forte, ela dizia, ela brigava, ela falava nitidamente que ela queria que eu usasse a minha beleza, né? Falava assim, se eu tivesse a tua beleza, eu duvido que eu passaria por essa situação. E isso me constrangia, me entristecia. E um belo dia eu peguei um copo d'água e falei para ela, olha, Deus está me chamando para uma grande obra. Para isso eu preciso renunciar a tudo que o inimigo tem nos oferecido. Olha, se Deus quiser, Ele vai providenciar. Caso Ele não queira, nós vamos apresentar um copo d'água e Ele vai alimentar nós. As crianças choravam muito porque estavam acostumadas com boa vida, né? E de repente começaram a comer angu com ovo, arroz e angu, arroz e ovo durante um bom período. Chegava na porta a providência que não era de Deus e eu fazia retornar. Eu tinha um hábito de fazer compra de 2 carrinhos e de repente você não ter condições de comprar nada e ficar na total dependência de Deus. E contar assim, que eu sempre fui muito cobiçada, então sempre aparecia alguém para me bancar. Sempre, né? Sempre. Só que aí eu tive a escolha de ser dependente de Deus. Eu tive lembro de uma experiência que o ovo estava muito grande, um ovo, né? E aí eu falei assim, vamos dividir esse ovo entre os meus 2 filhos. E o meu filho, Michael, ele chorou muito quando viu o ovo ser dividido. Ele ia ser dividido. Ele queria comer aquele ovo inteiro. Então assim, Deus me ensinou tanto na bonança como na escassez. Na escassez, como diz Paulo, né? Você está em todas as situações da nossa vida. Então assim, hoje, quando eu tenho, eu louvo e agradeço ao Senhor sobre tudo. E faço com que os meus filhos reconheçam isso. Porque quando você tem, é difícil você ver a grandeza de Deus nisso tudo. Porque você não está tendo falta de nada, mas quando você não tem e passa a ter, você dá um valor muito diferente, sabe? É diferente, porque eu não tinha, hoje eu tenho. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu tenho essa água, obrigado porque eu tenho essa cama, essa coberta, porque eu tenho esse alimento, sabe? Quando você pensa em algo e você nem pediu e Deus foi lá e providenciou. E aí dentro dessa situação, era muito ovo, só entrava ovo. Aí eu olhei para o teto e falei, Senhor, eu sou grata por tudo isso. Mas será que o Senhor pode liberar um pedacinho de carne? Só um pedacinho, Deus, só um pedacinho, para diferenciar. E dali por diante, Deus sondou meu coração. E nunca mais eu precisei viver do ovo. Mas eu vivi um processo por essa escolha com a minha mãe, muito difícil, porque a minha mãe fez com que os meus filhos me olhassem de forma diferente. Tá passando por essa dificuldade, por essa necessidade, porque a sua mãe quer que vocês vivam isso. Tá chegando, tem quem queira dar, mas ela não quer receber. Caramba, ela queria Foi doloroso. Isso, né? Foi doloroso, porque eu fui excluída dentro da minha própria casa pelos meus filhos e a minha mãe durante um bom período, e eu fiquei exclusa na sala. Ali era o meu lugar de acolhimento entre eu e Deus, né? E foi bem difícil. Foi quando tocava, tá faltando alguma coisa? Minha mãe falava, assim, tá faltando isso. Ou então ela abria o armário para mim e falava assim, ó, tá faltando porque você quer. Porque tá chegando e você tá rejeitando, né? E eu falava que a gente tinha que ser dependente de Deus e não do homem. Com muita dificuldade, ela reconheceu. Ela falou que reconhecia Deus em nós. Por quê? Antes nós tínhamos em abundância mesmo. E de repente você abre mão disso tudo. Viajava praticamente toda semana. Então nós vivíamos assim, uma vida muito boa, muito próspera, porém não era com paz. Porque a palavra do Senhor diz que o que adianta ter a casa cheia se não tiver paz? Se não tiver paz. Tinha prosperidade, mas não tinha paz. E o que é melhor? Viver um pouco com Deus, porque o pouco com Deus se torna muito, ou ter tudo e não ter nada? Porque o que adianta? Eu conheço pessoas que têm muito, mas não têm a paz, que excede todo entendimento. Não tem o amor, sabe? Não tem a alegria. E eu louvo ao Senhor porque eu tenho tudo isso. Porque eu escolhi a melhor parte, que é o Senhor. E Ele é o dono do ouro e da prata. E eu sempre falei isso para minha mãe. Mãe, se Deus quiser, Ele faz o extraordinário. Mas eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, esse privilégio, dessa provação, dessa escassez, dessa experiência, porque ela me levou a um nível maior de intimidade, de comunhão com Deus e descobrir que se Deus quer, Ele faz.
Mas Deus Nada nos, impede, né? Ele nos prova para ver o que está no nosso coração. E na verdade, no início, o que tinha no meu coração não era Deus. Era a vontade de crescer sem Deus. E você crescer sem Deus, você se perde. Porque a queda é muito maior. Quando você cresce sem Deus,